Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, 15 de abril de 2020, hoje é aniversário da nossa querida São Chico. E a gente, como de costume, essa semana a gente está fazendo entrevistas com pessoas, com brasileiros e brasileiras que moram fora do Brasil. Na segunda-feira a gente conversou com um casal que mora nos Estados Unidos, ontem a gente conversou com que mora em Barcelona e hoje a gente vai conversar com a Marlise, que mora na Alemanha. Vamos então direitinho lá bater um papo com a Marlise. Ô Marlise, me diz uma coisa, em que cidade que você mora na Alemanha? Eu moro em Nuremberg, que fica no estado da Baviera, aqui na Alemanha. Tu moras há muito tempo na Alemanha? Há 4 anos. 4 anos. E tu tá trabalhando, tá estudando, o que tu estás fazendo na Alemanha? Esse eu vim a passeio. Agora eu estou trabalhando, já fazem 3 anos e meio que eu trabalho aqui. Marlise, como que tu está acompanhando, na verdade, tu está acompanhando a situação do Brasil no combate ao coronavírus? Nossa, eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar no Brasil o que está acontecendo, porque a gente vê muitas notícias do Brasil na TV também. Todos os dias tem matérias sobre o Brasil, sobre como o Brasil está conduzindo a situação sobre o Covid-19. Porque aqui dentro da União Europeia, foram tomadas várias medidas preventivas, né, que ajudaram na contenção. E na contramão a gente vê no Brasil que não estão sendo tomadas as devidas medidas protetivas. E isso repercute muito aqui entre a imprensa alemã e a imprensa europeia de uma maneira em geral. A imprensa europeia, enfim, alemã, ela tem destacado o Brasil como de forma negativa ou positiva ou indiferente? Tem destacado de forma negativa, infelizmente. A gente vê de muita forma negativa, com muito sarcasmo. O papel aqui não está bonito, o papel do Brasil aqui não está bem. E você tem familiares ainda aqui no Brasil, imagino eu. E como que está essa relação com a família, a apreensão, enfim? Olha, na verdade a gente fica apreensiva porque a gente morando aqui, a gente sabe que mesmo tomando todas as medidas protetivas, todas as medidas de prevenção, como a quarentena, nós estamos hoje há 35 dias em quarentena, né? E mesmo com todas essas medidas, ainda assim aconteceram óbitos, nossa, hoje nós temos um número superior a 100 mil infectados aqui, né? Então, mesmo com todas essas medidas aqui, a Alemanha teve vários casos, vários óbitos, e eu imagino, claro que causa preocupação para mim, porque eu vejo as notícias do Brasil, que no Brasil não estão sendo tomadas as devidas medidas, e que as pessoas estão indo para a rua, que as pessoas não estão levando a sério, e isso, lógico, causa uma preocupação muito grande em mim com relação à minha família, principalmente com relação aos meus filhos, que moram no sul do Brasil. E como é que está essa tua vivência aí na Alemanha nesse período? Tu disse que tu estás trabalhando, tu está tendo algum trabalho mais próximo à área de saúde? Enfim, o que tu estás fazendo aí? Bom, atualmente eu trabalho na área de saúde, eu sou auxiliar de enfermagem e nós estamos atuando bem no olho do furacão, né? Nós trabalhamos com um serviço ambulante de enfermagem, ou seja, nós temos um escritório central
Então, nós vamos todas as manhãs, nós vamos até esse escritório central e recebemos uma lista dos pacientes que a gente vai visitar, ou seja, nas suas casas, ou em clínicas, ou em asilos. Então, eu presto esse serviço de enfermagem ambulante. Eu pego esse carro e atendo as pessoas em casa. Nós temos acompanhado muitas coisas ruins, né? Muitas coisas difíceis de se ver. Então, nós estamos atuando bem na linha de frente. A gente vai fazer um breve intervalinho e a gente já já volta a conversar um pouquinho mais com a Marlise Juliana. É o intervalo breve, brevíssimo. Marlise, tu está meio que Marlise, você está meio que contextualizando a situação aí na Alemanha, né? Como é que está sendo hoje os números? Tu lembras como é que está o número de pessoas infectadas, enfim, aí na Alemanha? Nossa, os números corretos eu não tenho agora. Tá. Eu não tenho agora, mas o número é bem abaixo da média europeia por causa da quarentena implantada, né? E de todos a Alemanha, ela adotou a quarentena, o isolamento social logo no início, foi durante... Logo. A Alemanha efetuou a quarentena, né? Colocou a Alemanha em quarentena. No caso, a chanceler Angela Merkel, para nós é Angela Merkel, mas em português é Angela Merkel. Ela colocou a Alemanha em quarentena logo no início, e isso ajudou a conter o avanço, né, no número de infectados. Hoje nós temos, sim, muitos casos de infectados, ultrapassa a casa dos 100 mil, e também temos um número de óbitos, mas não se equipara nunca com nenhum dos outros países da União Europeia, como Espanha, que teve, né, foi uma catástrofe na Espanha, Itália, nem se fala, Estados Unidos também, lá na América. Então, quanto mais cedo a Alemanha tomou essas medidas protetivas, melhor foi para conter o avanço no número de infectados. Vocês hoje ainda estão de quarentena? Nossa, nós estamos em quarentena total, né? Tá tudo fechado, escolas, creches, tem firmas, empresas grandes estão fechadas ou estão trabalhando no sistema home office. Agora há pouco, a chanceler Angela Merkel deu uma entrevista ao vivo, ela veio falar à nação, né, sobre a quarentena. Então, a quarentena foi estendida até o dia 30 deste mês, fica tudo fechado. E o comércio, como cabeleireiros e o comércio em geral, irá abrir progressivamente a partir do dia 3 do próximo mês. Nesse período até agora, eu não sei se tu lembras quando que começou a quarentena, mas nesse período, o que funciona, o que funcionou aí na Alemanha? Olha, por enquanto só funcionam os serviços essenciais para que o sistema não pare, né? Postos de gasolina, supermercados, farmácias, correios, continuam em funcionamento, né? Padarias também. Agora, todo o comércio em geral está fechado, só os serviços essenciais mesmo funcionando. Então, para poder circular durante esse período de quarentena, todos nós que trabalhamos nesses serviços essenciais recebemos uma ordem de circulação. Nós podemos circular somente com esse papel que vem, bytes Bechamel, que nós papel nos permite circular na época de quarentena. Ou as demais pessoas, Marlise, elas não podem sair de casa, têm de ficar somente em casa, é isso? Não, elas podem,
em número de dois, não pode aglomerar, não se permite aglomerações. Elas podem sair para fora do supermercado, para ir ao posto de gasolina, para ir ao correio, mas não podem ir a restaurante, está tudo fechado. Eles só saem para ir para fazer aquelas compras e volta para casa. Não está permitido aglomeração de tipo nenhum. As pessoas podem fazer caminhadas, podem sair à rua, mas só para fazer esse serviço disse, e também para fazer uma caminhada próxima ou andar direta, somente no máximo em 2 pessoas. Aqui, as multas são altíssimas para quem for pego burlando a quarentena. As multas vão de 3 mil euros até 25 mil euros. Então, essa é a situação hoje que a Alemanha adotou para a questão do combate ao coronavírus. A gente vai fazer mais um breve intervalinho e a gente já volta com a terceira e última parte da entrevista com a Marlise Julião. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco de entrevistas. Hoje estamos conversando com a Marlise Julião, ela mora na Alemanha e ela está nos contando como que está sendo a experiência naquele país. Inclusive, talvez esteja com alguma diferença, vai ter pequenas travações nesta gravação, mas é por causa que a gente está fazendo ao vivo. Marlise, a gente falou, tu estava falando da questão do comportamento da população. Aí na Alemanha, já está se falando na situação econômica, na crise que o país deve passar? Nossa, se fala muito sobre isso também, né? Porque você imagina, aqui nós temos a gigante Siemens, temos a Schaeffler, temos a Siemens, temos grandes empresas alemãs que estão paradas, né? Então, se fala muito em crise dos pequenos comerciantes também, cabeleireiros. O comércio está sendo grande para comerciantes. O governo está movimentando milhões de euros para auxiliar os comerciantes, né? Os pequenos e médios comerciantes, assim como para auxiliar as grandes empresas também. E a população que está correndo risco de desemprego? Como que as empresas têm se portado nesse momento? Não. Se tem uma coisa aqui, nessa região que eu moro aqui, eu só não tenho. Existem vagas em aberto, muitas vagas em aberto, em vários setores, desde no setor produtivo até os setores mais elevados, nós temos muitas vagas de trabalho aqui. Mesmo com toda esse problema por causa da pandemia, mesmo assim nós temos um mercado de trabalho aberto aqui para muitas vagas, principalmente na área de saúde, na área de engenharia eletrônica, na área de, enfim, em várias áreas agora que eu não me recordo bem, mas não temos questão de desemprego aqui. E como que as empresas têm, como que têm adotado, por exemplo, quem trabalha nesses estabelecimentos que estão fechados, as pessoas estão recebendo, estando em casa, de quarentena, ou como que têm sido as medidas? Então, não, as pessoas aqui levadas pelo governo. As pessoas cumprem, é uma pena que eu não posso virar a câmera agora para mostrar, as ruas estão sempre vazias, a polícia está em todos os lugares, a polícia está sempre fazendo controle, e as ruas estão vazias, as ruas antes que eram tomadas por carros, por gente comprando aquela balbúrdia, agora tá totalmente parado, assim, tem dias que dá até medo quando você sai de casa, e parece que você está num filme, porque você não enxerga ninguém mais, só você na rua, principalmente lá nos primeiros dias, quando eu ia para o trabalho,
Nossa, eu tinha até medo, parecia que ia sair um zumbi de qualquer canto ali, parecia um cenário de filme. Só eu na rua, as pessoas muito assim, a quarentena. E essas pessoas, talvez deu alguma falha, talvez que tu não conseguiu compreender. Essas pessoas que hoje estão em casa, Uhum. que o mercado tá, que as empresas estão fechadas, elas estão Uhum. recebendo do governo ou das empresas? Essas pessoas estão recebendo das empresas. Devido ao suporte que o governo deu às empresas, as empresas conseguem honrar os seus compromissos com os funcionários. E interessante, Marlise, e passando essa questão da quarentena toda, como que tá vontade de voltar para o Brasil ou ainda não? Não, 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 eu gosto muito daqui. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar, a não ser para passear, né? Hoje eu trabalho numa profissão muito legal aqui, que é setor de saúde, é uma vasta área, um mercado grande de trabalho que tem aqui. Nós vivemos num país onde se paga muito imposto. Na Alemanha se pagam impostos elevados, o valor é grande. Inclusive, eu pago imposto por ser católica. Quem é católico paga o imposto, dentre vários outros, né? Mas esses impostos que são para a população em benfeitorias. Nós temos estradas maravilhosas, nós temos transporte e, enfim, para o Brasil só para passear no momento, né? Para visitar os parentes, para visitar a família. Então a gente estava conversando com a Marlise, mas caiu a conexão aqui, mas não tem problema, a gente conseguiu fazer a entrevista com ela. A Marlise Julião, então, que é brasileira, mora na Alemanha e está vivendo lá uma realidade diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil, da questão do coronavírus. Amanhã a gente volta com mais entrevista com alguma pessoa de outra parte do mundo para contar a experiência que está sendo naquele país a questão do combate ao coronavírus. Até amanhã.